pastor Marcelino vai ministrar, mas uma coisa eu sei, porque tanto que ele falou lá na ministração na Pavuna, como agora na nossa conversa, a história deles é muito parecida com a gente, de recomeços, e Deus usa pessoas assim para nos inspirar. Você é uma inspiração para a gente, pastor. Sua igreja, sua esposa, que você vai apresentar junto com as irmãs lá do Espírito Santo, são uma inspiração para nós aqui na Baixada, aqui no Pilar. Amém? Estenda a tua mão aqui em direção ao pastor Marcelino. Senhor, muito obrigado pela vida do teu servo. Nós consagramos cada dízimo, cada oferta no teu altar, mas consagramos também a vida do teu servo. Lá, Senhor, na sua igreja, nas suas lutas diárias, tu tens sustentado ele e sua esposa. E as lutas que eles passam lá, têm servido para sustentar a gente aqui também. Senhor, cuida do teu servo, cuida do seu ministério, da sua igreja. Cuida, Senhor, de cada passo que ele dá. No nome poderoso de Jesus é que nós oramos e o abençoamos. Abrimos nossa mente, nosso coração, para recebermos aquilo que tu tens para nós. No nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você pode aplaudir a Deus pela vida desse servo do Senhor. Pode apresentar sua esposa, os irmãos da sua igreja e fique à vontade em relação ao tempo. Obrigado, pastor Efraim, obrigado, Jane, obrigado pelo carinho. A gente está se sentindo muito em casa, muito à vontade. Obrigado e muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui nessa noite. A gente se sente honrado mesmo em poder compartilhar um pouco desse tempo que nós estamos aqui, por conta do DNA. Bom, eu quero apresentar logo aqui, para a gente não esquecer, né? Está aqui comigo a Roberta, minha esposa, a irmã Áurea, ela é parte da nossa comunidade de fé lá também, ela é, além de tesoureira da igreja, ela é líder de célula lá também, e você vê como que Deus faz as coisas. A gente conversando e sem saber que a irmã Áurea trabalha aqui do outro lado da rodovia, né? Bem pertinho aqui de vocês, e passando um tempo aí, um trabalho temporário, e aqui está conosco a Márcia também, que foi quem nos conduziu até aqui, né? Moradora daqui, já morou aqui no Pilar também, já conhece, foi o nosso GPS para chegar aqui, né? Ela foi o nosso GPS. Se a gente não chegasse aqui, a culpa seria dela, com certeza. Mas a gente chegou, então, o mérito de termos chegado foi o mapa que o pastor nos passou, tá bom? Se não chegasse, a culpa era dela. Chegamos, o mérito é do mapa que o pastor nos deu. A gente está aqui por conta do trabalho que a gente desenvolve junto ao DNA. O DNA é um grupo de pastores que decidiram caminhar juntos, né? Bom, a gente aprendeu que se a gente quer ir muito rápido, a gente tem que ir sozinho, né? Mas se a gente quiser ir mais longe, então a gente tem que ir acompanhado. Então nós decidimos, ao invés de chegar rápido, nós decidimos ir mais longe. Então, através da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, foi criado esse projeto chamado Grupos de Conexão do DNA. O pastor de vocês, os pastores de vocês participam aqui de um grupo de conexão, pastores que caminham dentro dessa realidade da visão celular, implantar o modelo, implantar a visão em suas igrejas. E eu, pela graça, pela misericórdia de Deus, coordeno o DNA ali no Espírito Santo, ali na Grande Vitória. Um grupo de pastores caminha conosco ali. E por conta dessa responsabilidade do DNA, nós estamos aqui no estado do Rio de Janeiro, ministrando em algumas igrejas que fazem parte conosco aí desse projeto. Foi um privilégio poder separar um tempinho da nossa estadia aqui para estar com vocês nessa noite. Eu quero agradecer mesmo a oportunidade de estar compartilhando aqui. Eu pastorei uma igreja, o nome dela é Batista Central, Igreja Batista Central. Depois, assim, a gente foi ficando um pouco com preguiça de falar Igreja Batista Central, aí começamos a chamar de Batista Central. Aí depois a igreja foi enchendo mais de baiano, né? E aí a gente foi ficando com mais preguiça de falar Batista Central,
e a gente começou a falar só central, né? Nós pastoreamos essa igreja, uma igreja muito amável, uma igreja muito querida. Eu não estou aqui não tenho problema nenhum em falar dos baianos. Eis aqui o baiano número 1 da igreja, né? Nós somos naturais da Bahia, mas estamos no estado do Espírito Santo já desde o início da década de 90, e nós pastoreamos essa igreja ali já desde o ano de 2004. Agora em 2012, depois de andar desde 2004 a 2012 como uma congregação de uma outra igreja, em 2012 nós fomos emancipados, nos tornamos igreja de fato ali naquela cidade, e em 2015 para 2016 nós iniciamos o nosso processo de transição para o modelo celular. Então assim, eu estou contando isso para você, porque de repente você pode pensar, não, vê um cara aí que deve saber tudo, né? Já está vivendo aí 30 anos de visão celular, tem tudo para ensinar. Na verdade, eu estou muito feliz em estar aqui para poder aprender com vocês, né? Porque conversando ali com o Efraim, a gente percebeu que a história é muito parecida, as experiências são muito próximas, a gente acerta aqui, mas erra de um lado, a gente tenta de um jeito, não dá certo, para e começa de outro jeito, e é assim mesmo. Por quê? Porque a visão celular, ela não tem um modelo perfeito, não tem um modelo perfeito. Aquilo que se aplica numa realidade, muitas vezes não funciona em outra comunidade, a gente tem que ir adaptando aos nossos contextos, a nossa cultura, né, nosso jeito de ser comunidade. E assim, ser comunidade de fé, vivendo no modelo celular, para nós hoje é um privilégio muito grande. Por quê? Eu estou aqui desde sexta-feira, irmãos, no Espírito Santo. Pensa se eu pastoreasse uma igreja naquele modelo convencional, do tipo, o pastor tem a chave de todas as salas, do tipo, o pastor tem o segredo de todos os cadeados. Tinha parado tudo lá. Mas eu sou muito feliz em ser pastor de uma igreja no modelo celular, porque de uma coisa eu tenho certeza: eu vou chegar lá uma semana depois, a igreja está muito melhor do que eu deixei uma semana atrás. Porque nós temos vivido essa realidade de formar, de gerar líderes tão apaixonados quanto nós, líderes tão comprometidos quanto nós, que amam a igreja, amam a visão, amam a comunidade, apaixonados por vidas e apaixonados por Jesus, tanto quanto nós. Nós temos o privilégio também de coordenar ali um trabalho de mobilização de igrejas para a evangelização do sertão. A nossa igreja, nós mantemos uma base missionária lá no sertão da Bahia, né, alguns milhares de quilômetros de distância de onde nós estamos em Serra. Nós estamos plantando igrejas no modelo celular, nós estamos plantando células no sertão. Nós chegamos lá agora, no final de janeiro desse ano, uma família de missionários se estabeleceu numa cidade que também chama Central, o mesmo nome da nossa igreja, Central Bahia, e começamos ali um trabalho de desenvolver relacionamentos intencionais com as pessoas daqueles povoados, com as pessoas daquela cidade. No mês de fevereiro, nós levamos uma mini caravana missionária lá, 23 pessoas, para fazer um trabalho de visita nos lares, e depois dessas visitas que nós fizemos em fevereiro, é que de fato, esse casal de missionários começou a trabalhar naquelas comunidades. Você acredita que eles começaram agora em fevereiro, e já tem 5 células plantadas lá naquela comunidade? Você acredita que nós já temos 2 cultos acontecendo toda semana em 2 povoados distintos? Você acredita que nós já temos uma escola de futebol com 58 meninos já? Nós vamos começar agora também, no início de setembro, uma sala de reforço escolar. Vamos começar agora um programa de geração de renda para as mulheres da comunidade. E você pode dizer, meu Deus, é rápido demais. Pois é, a visão celular, ela tem pressa de ganhar vidas para Jesus. Eu falo com muito temor no meu coração, porque eu sempre fui apaixonado por missões, pelo trabalho missionário, e eu conheço pastores que estão há 8 anos numa cidade e não conseguiram alcançar nenhuma família para Jesus. Porque, de repente, a denominação, talvez por uma falta de visão um pouco mais expandida, manda o missionário para lá, constrói uma capela no centro da cidade, e o missionário fica ali sem saber o que fazer, porque ele está num lugar que ele não conhece ninguém, e ele fica tentando levar as pessoas para o culto de domingo. E geralmente levar pessoas para o culto de domingo, numa cidade que as pessoas estão acostumadas com a missa no domingo de manhã. E agora nós estamos entendendo que é muito melhor você chegar num lugar e fazer amizade com as pessoas, sabe? Eu estive lá em novembro, pela primeira vez nesse lugar, chama Capoeira da Serra, é um povoado, uma comunidade quilombola. E por que eu fui para esse povoado? Porque quando eu cheguei na cidade, eu fui mapear a cidade tem cerca de 17 mil pessoas no semiárido nordestino, é o sertãozão mesmo da Bahia, e 17 mil pessoas, 45 povoados, 80% da população estava nos povoados.
45 povoados. E quando eu fui mapear os povoados, descobri que 32 desses povoados não tinha um crente. Você consegue imaginar isso, irmão? 32 povoados de uma cidade do Brasil, que não tem um crente para dizer paz do Senhor, que não tem um crente para ler a Bíblia com ninguém, não tem um crente para ensinar a Bíblia para ninguém. Você acredita que existe isso? Pois é, eu pude ver isso lá com os meus próprios olhos, em tantos lugares da Bahia, e lá eu pude ver muito perto essa realidade de cidades, comunidades, povoados, que ainda não têm a presença do Evangelho. E nós chegamos ali naquele povoado e fomos direto numa casa visitar uma família, e parecia que a gente já era dali, sabe? Já estávamos ali almoçando com aquela família, ficamos a tarde inteira com aquela família. Pois você acredita que mesmo chegando num povoado que não tinha nenhum crente, e, mas de repente eles têm a igreja católica, lá é cristão também, nem a igreja católica, E eu chego num lugar como esse, eu entro numa casa, e quando eu entro na casa, coloco os pés e eu falo, boa tarde, meu nome é Marcelino, eu sou um missionário, eu estou aqui para abençoar a vida de vocês. Você acredita que num lugar desse, quando disseram para mim que o Evangelho era zero, alguém nessa hora olha para mim, começa a chorar, põe a mão no coração e diz assim, meu Deus, nós sempre pedimos pessoas como vocês aqui. Aquilo quebrou meu coração em 32 pedaços. Porque Deus falou claramente conosco ali que, de fato, apesar de não ter um crente naquela comunidade, as portas do Evangelho estavam abertas para nós. Não só as portas do Evangelho, mas as portas de cada casa daquela comunidade estão abertas para receber o Evangelho, num lugar onde eu pensava, meu Deus, comunidade quilombola, Jesus, no sertão da Bahia, vão expulsar a gente daqui na base da bala, sabe? Ou pelo menos na base do trabalho de feitiçaria, uma coisa ou outra vão fazer para expulsar a gente daqui, e nada disso. Nós temos visto famílias inteiras se rendendo a Jesus, sabe, e não tem um prédio lá, irmão. Você acredita que não tem um prédio, não tem isso aqui que vocês têm, não tem uma cadeira, aliás tem agora, nós conseguimos enviar 45 cadeiras lá para esse povoado, porque o culto acontecia na frente da escola, e todo domingo os missionários tinham que ir na escola, pegar as cadeiras, botar do lado de fora, depois terminar o culto, pegar as cadeiras, guardar. Nós conseguimos mandar agora 45 cadeiras lá para esse povoado, para um culto que é a coisa mais linda que vocês podem imaginar. Deus está fazendo coisas grandiosas, sabe? E nós estamos lá plantando células dentro das casas, discipulando pessoas, ensinando o beabá do Evangelho, e ensinando essas pessoas que nunca pegaram numa Bíblia, dizendo para elas que elas podem ser líderes e ajudar outras pessoas a encontrarem Jesus. Cremos nós muito tranquilamente que até o final desse ano, um prédio mesmo de uma igreja estará estabelecida naquele lugar. Nós estamos plantando também igrejas através do modelo celular no interior de Minas Gerais, uma cidadezinha chamada Felixlândia, não está nem no mapa, nem adianta você procurar que você não vai achar. A cidade que você vai achar mais perto ali chama Curvelo, e perto de Curvelo tem uma cidadezinha com 8.700 habitantes chamada Felixlândia, mas não é lá também não, é no interior dessa cidade, num lugar chamado Ponte Baixo Meleiro, um lugar que tem assentamentos rurais, que nem água encanada e energia elétrica tem. Pois você acredita que estamos plantando células lá? Pois você acredita que as pessoas estão indo para os cultos e já estão entregando suas vidas para Jesus? Nós acabamos de fazer o primeiro batismo evangélico da região. Acabamos de fazer, no Rio São Francisco, na beira ali da barragem de Três Marias, acabamos de fazer o primeiro batismo evangélico de toda aquela região. Pois bem, não tem um prédio lá. Estou contando tudo isso para você entender o poder da visão celular. Não tem um prédio lá, não tem uma fachada, não tem domingo culto tal, quarta-feira isso, domingo de manhã, nada disso. Sabe o que tem lá? Pessoas tocando o coração de pessoas. Gente entrando na casa de gente, compartilhando o Evangelho e dizendo para ele, você encontrou Jesus? Pois bem, agora você vai ajudar outro a encontrar Jesus também. E através do modelo de discipulado, a igreja primitiva mesmo, nas casas, no pão, no partir do pão, no dia a dia, nós estamos plantando igrejas também no interior de Minas Gerais. Pois bem, acho que a Áurea nem sabe, a nossa tesoureira aqui vai ter que se virar para arrumar dinheiro agora, porque nós acabamos de abraçar um novo casal de missionários, estamos partindo agora para o norte da Bahia, divisa de Pernambuco, vamos lá plantar igrejas numa cidadezinha chamada Campo Formoso,
perto de Juazeiro, sabe, perto do Senhor do Bonfim, ali onde o Padre Cícero é o segundo da Parada do Sucesso, sabe, e nós estamos chegando lá, num outro povoado quilombola, não existe a presença nenhuma evangélica no lugar, e nós estamos abraçando, adotando um novo casal de missionários, enviando para aquela região, para plantar células naquele lugar. E se Deus nos permitir, quem sabe daqui a algum tempo, construir um prédio de uma igreja naquele lugar. Mas nós não estamos preocupados com isso. O que nós estamos interessados mesmo é entrar nas casas daqueles sertanejos e ver o que a gente está vendo em tantos outros lugares, vidas sendo transformadas, corações sendo quebrantados, gente curada. E quando é curada, então, aí é um disparo de testemunhos que o evangelho toma uma proporção que você não pode imaginar. Estou te contando tudo isso para dizer, uau, existe um avivamento acontecendo no Brasil. Existe um avivamento acontecendo no Brasil. Deus está fazendo algo tão grandioso, e deixa eu te dizer, Ele não está fazendo através das grandes igrejas. Ele não está fazendo através de nomes famosos e conhecidos. Deus está fazendo algo glorioso no Brasil, através de pequenas igrejas, igrejas de bairro, pastores anônimos, gente apaixonada por Jesus, que não se satisfaz com um sistema religioso, mas que se derrama no altar de Deus e que se entrega para ver milagres acontecendo. Eu oro muito, já passei mesmo agora a orar para que vocês comecem também a visualizar o avanço que Deus está preparando para vocês, não apenas aqui em Duque de Caxias, mas Deus começa a levar vocês daqui a pouco para outras cidades, para outros estados, para outras nações, porque visão celular é assim, a gente multiplica líder, multiplica célula, multiplica igreja, multiplica cidade, e o reino de Deus vai se expandindo por toda a face da terra. Deus está fazendo uma coisa gloriosa. Pastor, meu Deus, vocês devem ser uma igreja assim gigantesca, menor que vocês, menor que esse prédio, bem menor que vocês. Pastor, vocês devem estar numa avenida assim, todo mundo vê, muito mais escondido que vocês. Você sabe, até pouco tempo atrás, a gente estava num prédio que era muito grande, numa avenida muito conhecida e muito visível, e quando a gente achou que aquele trem ia decolar, aquele aviãozão ia decolar, pois alguém foi lá e puxou o trem de pouso e disse, não é aqui. O proprietário pediu o prédio para a gente, quando tinha acabado de fazer uma reforma gigantesca no prédio, e a gente foi para um local assim, muito escondido, que se você jogar o GPS para chegar lá, muito perigoso, você se perder e cair num lugar muito complicado, um lugar que as pessoas têm dificuldade para chegar, e aí você faz a conta agora e percebe que ela não bate. Por que você pensa, mas como é que pode? O senhor acabou de dizer que vocês estão crescendo, multiplicando, indo para outras cidades, vocês estão no sertão da Bahia, vocês estão no interior de Minas Gerais. Eu esqueci de dizer também que nós estamos construindo um orfanato lá em Moçambique para 54 crianças. E talvez você possa pensar, mas não bate a conta, que história é essa? Eu já vi igrejas grandes fazendo isso, é verdade, eu também sempre achei que isso era coisa para igreja grande, rica e de avenida, até que um dia Deus nos tira da avenida, nos coloca num prédio bem menor e prova para nós que quem faz é Ele, Ele só precisa de gente disposta a trabalhar com Ele. A gente descobriu então que o poder não é nosso, o poder é do Espírito Santo, sempre foi Ele. Meu irmão, se você que é líder de célula, sair daqui nessa noite só com isso no coração, eu já ganhei por estar aqui. Se você sair daqui, você que é líder de célula, você que é líder de ministério, você que é pastor, você que trabalha para Jesus em qualquer área, se você sair daqui com o entendimento de que é o Espírito Santo que faz, é o poder do Espírito Santo operando em nós, é isso que de fato nos torna capazes de fazer a obra de Deus, pronto, já valeu a pena estar aqui, porque de fato é o poder do Espírito Santo que opera em nós. A igreja se tornou igreja, não foi somente pela palavra que Jesus liberou lá, lembra? Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e contra ela as portas do inferno não prevalecerão. E a prova de que o inferno não prevalece contra a igreja, veio a pandemia, disseram vai parar, não parou nada, estamos nós aqui,
vem as perdas e alguém diz, agora aquela igreja fecha nada, ó a igreja de pé, o pastor da igreja tal morre, e alguém diz, e agora o pastor morreu, essa igreja não vai sobreviver, e a igreja ressurge vitoriosa, porque de fato Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam, e não vai prevalecer mesmo contra a igreja do Senhor. Mas ali não estava Jesus inaugurando a igreja, coisa nenhuma, ele estava fazendo um prenúncio do que iria acontecer. Você sabe quando de fato a igreja ela é inaugurada? A igreja ela é inaugurada de fato quando judeus do mundo inteiro estavam reunidos em Jerusalém para a festa de Pentecostes. E enquanto judeus de todas as partes estavam pelas ruas de Jerusalém, celebrando a festa de Pentecostes, a festa da colheita, num cenáculo, talvez num terraço, talvez do tamanho daquela galeria ali, ou quem sabe até um pouquinho menor, estavam ali entulhados, apertados, reunidos, a Bíblia diz, 120 crentes. E eles não faziam outra coisa, a não ser estarem ocupados com a oração. Se você, líder, sair daqui com essa frase, reverberando na sua mente, eu ganhei o dia também. Eles não faziam outra coisa, a não ser estarem ocupados com a oração. A gente acha que igreja que cresce, a gente acha que para fazer a igreja crescer, tem que ter muito programa, tem que ter muito evento, tem que ter muito barulho, tem que ter muito movimento, tem que trazer o pastor tal, tem que trazer o cantor tal, tem que fazer o congresso, a conferência, a reunião, isso, aquilo, outro. E você sabe que a igreja primitiva, ela nasce de forma já explosiva, e ela nasce de um grupo que não estava fazendo outra coisa a não ser orando. Não tinha um cantor famoso lá, não tinha um pregador renomado, não tinha liturgia. Eu fico imaginando, de repente algum crente estava ali, de repente um pouco mais agoniado, elétrico, tipo erro assim, né? E a reunião vai se estendendo, e de repente ele cutuca Pedro assim, e pergunta, Pedro, que hora que vai começar a pregação? E Pedro diz assim, só ora, só ora. E de repente outro incomodado com a maneira como as coisas estão sendo conduzidas, pergunta, mas não vai ter aviso hoje? E o outro apóstolo diz assim, só ora, só ora. Outro mais agoniado talvez tenha perguntado assim, que hora que vai terminar esse trem aqui? A resposta a mesma, só ora. Jesus mandou a gente ficar aqui e não sair daqui até que a promessa se cumprisse. E a promessa que Jesus fez foi clara: não deixarei vocês órfãos, mandarei o outro Consolador, ele virá sobre vocês. Você conhece a história? Tudo bem, já que é para orar, vamos orar. Então todo mundo começa a orar. Mas você sabe, quando a oração ela vai se estendendo, sempre tem aquele crente mais para frente que dá uma olhadinha, e de repente alguém abre o olho no meio da oração, e ele se espanta, porque quando ele abre o olho, ele vê que sobre cada um dos discípulos havia um formato de língua de fogo, já repousado sobre cada um deles, e ele dá uma cutucada no lado e diz, olha, e o outro olha, e de repente esse cutuca o outro, e de repente eles estão ali agora extasiados. A Bíblia diz que naquele momento, todos eles foram cheios do Espírito Santo. Aquela igreja reunida ali, que só fazia uma coisa, orar, é cheia do Espírito Santo, e o Espírito Santo enche aquele lugar de uma forma tão extraordinária, o lugar ficou tão saturado da presença do Espírito Santo, que eles não suportam ficar ali. Agora vamos descer, você sabe, querido, é tão poderoso isso, Jesus não arriscou mandar a igreja para lugar nenhum, antes de mandar o Espírito Santo à igreja. Jesus não arriscou mandar a igreja fazer nada. Jesus não disse, vá para lugar nenhum, até que Ele venha. Vocês vão ficar em Jerusalém até que a promessa se cumpra. Quando finalmente o Espírito Santo vem, agora a igreja vai. E você sabe a história, eles descem e eles começam a ministrar sobre aquelas pessoas de uma forma sobrenatural, de modo que eles começam a proclamar o Evangelho numa língua que eles não conheciam, e pessoas que eram de todas as partes do mundo começam a ouvir a mensagem do Evangelho numa língua natural deles. Avivamento que nós encontramos em Atos 1, Atos 2, é avivamento.
O texto termina dizendo que houve algo tão estrondoso, tão extraordinário. Aquelas pessoas, aquela multidão que estava ali para uma festa, eles foram tão impactados pela manifestação do poder do Espírito Santo, que num dia, aquela igreja, que até então tinha 120 irmãos, num dia, agregam-se quase 3.000 almas. Meu pastor, você pensa ter 120 pessoas aqui, de repente alguém da recepção vem aqui meio apavorado, suado, e dizendo: pastor, por favor, venha cá. E o que é? Venha cá, por favor. E quando você chega lá, tem 3.000 pessoas lá fora pedindo para entrar. Foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que 3.000 almas gritam dizendo: nós queremos esse Jesus, nós queremos esse Evangelho, nós queremos esse poder que tomou vocês, esse poder que encheu vocês, nós queremos isso também. Meu irmão, como é que alguém lê Atos 2 e diz que foram adicionados à igreja? Não é possível, nem a pessoa mais tola conseguiria dizer que isso é somatória. A igreja não nasceu para somar pessoas, a igreja já nasceu com um DNA de multiplicação. De 120 virá 3.120, isso não é adição, isso é multiplicação. Está no DNA da igreja multiplicar, está no DNA da visão celular, não apenas crescer e somar mais um, somar mais um e somar mais um, está no DNA da célula, multiplicar. A igreja nasce multiplicando. Agora deixa eu te perguntar, quem é que estava pregando lá para 3.000 vidas se entregar para Jesus? Quem era? Era Pedro, iletrado, totalmente incapaz, humanamente falando. Ele não tem um título na parede para expor para ninguém, ele não tem um curso acadêmico para ostentar, ele não tem dinheiro. O dinheiro que ele tinha, que era fruto da empresa do pai dele de pesca, ele largou tudo para trás. Você lembra de Lucas 5? Ele deixou tudo para trás. Ele não tem dinheiro, ele não tem fama, ele não tem status social. Pedro é um ralé, é alguém lá da periferia que está agora pregando. Pois bem, irmão, por que eu estou contando isso? Porque se a gente lê Atos 2, o nascimento da igreja, não dá para a gente tirar outra conclusão, a não ser acreditar mesmo que aquele crescimento extraordinário e multiplicador foi obra do Espírito Santo. O que faz você pensar que a sua célula vai multiplicar sem o poder do Espírito Santo? O que faz eu achar que a minha célula, só porque eu sou pastor? Coisa nenhuma. O que faz nós acharmos que as nossas células, que a nossa igreja, que o nosso ministério, ele vai se multiplicar, tornar impactante e relevante, se não for pelo poder do Espírito Santo? Está na natureza do Espírito Santo multiplicar a igreja de Jesus. Quem multiplicou a igreja em Atos 2 foi o poder do Espírito Santo operando através dos apóstolos. Portanto, está na natureza do Espírito Santo multiplicar a igreja. Eu comecei falando sobre o Espírito Santo para te lembrar que o Espírito Santo não é uma força, não é uma coisa, não é um poder. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa. E por ser uma pessoa, ele deseja que nos relacionemos com ele. E a segunda coisa que eu quero dizer a você nessa hora é que, além de ser uma pessoa, o Espírito Santo foi um presente do próprio Jesus. Você deve se lembrar de João capítulo 14. Jesus está fazendo sua última reunião ministerial. Ele está preparando os seus discípulos para uma transição. E ele avisa: eu vou embora, eu vou ter que ir embora. Está acabando o meu ciclo aqui, eu vou voltar para o Pai. E nessa hora ele percebe o olhinho triste, ele percebe, a angústia, a tristeza, a saudade que já está batendo, mas ele diz: mas calma, vocês não ficarão órfãos, eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador. De quem Jesus estava falando? Do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é uma pessoa, e Ele é um presente de Jesus. Um presente de Jesus. E quando alguém dá um presente,
Você já percebeu que por mais que essa pessoa tente agradar a quem ela vai presentear, o presente tem muito mais a ver com ela que está dando do que com quem está recebendo? Quem dá o presente até tenta agradar, mas no final, quando você vai olhar nas entrelinhas, se você fazer uma pesquisa, uma investigação, ele gostou daquele perfume, ele gosta daquela cor, ele gosta daquele tipo de livro, ele gosta daquele tipo de música, então ele dá o CD para outra pessoa ouvir a música que ele gosta. A grande verdade é que, quando a gente dá um presente para alguém, por mais que a gente tente agradar o outro, ou por mais que o outro esteja necessitando daquele presente, o presente dado tem muito mais a ver com o caráter de quem está dando do que quem está recebendo. Por que você está dizendo isso, Marcelino? Estou dizendo isso para te ajudar a compreender que, se o Espírito Santo é um presente de Jesus para nós, o Espírito Santo tem muito mais a ver com o caráter de Jesus do que com o caráter da igreja. Sabe por que Jesus nos deu o Espírito Santo? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Sabe por que Jesus dá o Espírito Santo para os apóstolos, para eles trabalharem? Porque Jesus trabalhava no poder do Espírito Santo. Sabe por que Jesus chama os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, chama a igreja primitiva e continua chamando a mim e a você para caminhar na dispensação do Espírito Santo? Porque Jesus caminhava na dispensação do Espírito Santo. E se o Espírito Santo, o caráter do Espírito Santo, está no caráter do Espírito Santo, multiplicar a igreja, o Espírito Santo é um multiplicador nato. Quem nos deu também era. Quem nos deu o Espírito Santo também era um multiplicador nato. Tem dificuldade nenhuma em falar isso? Bom, é só te perguntar. Lembra aí um dos milagres mais famosos que Jesus fez. Tenta lembrar aí. Um dos milagres mais famosos, aquele que você lembra logo assim. Você não lembrou? Então deixa eu te ajudar. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13. Se não é o mais famoso, é um dos mais famosos. Se não é o mais pregado, é um dos mais pregados. Se não é a história envolvendo Jesus, que a gente mais ouve por aí nas igrejas, é uma das histórias envolvendo Jesus que a gente mais ouve por aí nas igrejas. É a multiplicação dos pães e peixes. Quando você pensa em Jesus, quando você pensa em milagre de Jesus, quando você pensa na capacidade extraordinária do ministério de Jesus, ou na característica extraordinária do ministério de Jesus, uma das primeiras coisas que vem à nossa memória foi esse dia fatídico, em que, de forma miraculosa, uma multidão muito maior do que essa aqui, foi saciada com uma marmitinha de um garoto. Queria que você acompanhasse a leitura a partir do versículo 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, afastado de todos. Sabendo disso, o povo seguiu a pé desde as cidades. Versículo 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão, eu adoro essa versão, possuído. Você já viu alguém possuído, irmão? Vou falar que não é bonito não, tá? Eu passei um período na África, em Moçambique. Eu tenho umas histórias. Um dia só me traz aqui só para contar as histórias de Moçambique, pastor. Coisa sinistra, pesada. Jesus, possuído de íntima compaixão para com ela, com a multidão, curou seus enfermos. Sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: Mestre, o lugar é deserto, ou seja, estamos longe,
A hora já é avançada, está tarde, e tem uma multidão aí. Despede a multidão, para que eles vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Em outras palavras, me permita parafrasear Jesus, em outras palavras, num português mais fácil da gente entender, Jesus está dizendo assim para os discípulos: vocês são bons de arrumar problema? Resolvam. Quem é bom para enxergar problema, deveria ser bom para enxergar a solução. Jesus está dizendo assim: vocês estão preocupados com a hora? Eu não estou não. Vocês estão preocupados com a distância? Eu não estou não. Vocês estão preocupados com a multidão que está aí? Pois eu não estou nem um pouquinho preocupado. Vocês estão vendo o problema? Então, tragam uma solução. Dai-lhes vós de comer. Quem é bom para ver problema, que seja bom para encontrar solução. Então eles disseram: mas mestre, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Você percebe que na verdade eram os discípulos que estavam com fome? Você percebeu? Claro, irmãos, eles já até tinham ido atrás de comida. Eles já tinham até ido atrás de comida, só não achou o suficiente. Mas eles já tinham ido garimpar. Alguém tem pão? Alguém tem pão? Linguicinha, salsichinha. Você sabe que isso é muito forte na gente? Você sabe que a gente tem uma tendência muito forte de não ter coragem de expor os nossos pontos de vista e usar a igreja para isso. Você sabe que a gente tem essa tendência de se projetar no outro e dizer: pastor, tem um pessoal aí que não está muito satisfeito não. Ah, é? Um pessoal? E você? Não, pastor, não, eu estou de boas. Sei. Mestre, o povo está com fome. Mestre, assim, eu não tenho problema com o horário não, mas assim, o povo aí está achando que está tarde demais o culto. Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus diz: traga aqui. Tendo mandado a multidão se assentar sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos deram à multidão. Vou ler de novo. Levantou os olhos aos céus, abençoou os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos. Alguns comeram? A maioria comeu? Só quem tinha fé que comeu? Todos comeram e saciaram-se. E ainda levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Que história extraordinária, que milagre. Você pode abençoar o seu irmão e falar para ele: que milagre. Meu irmão, você entendeu mesmo? Você entendeu? Você já tinha entendido essa história antes? Uma marmitinha de um garoto anônimo, uma marmitinha. As más línguas, as boas também, né? As más e as boas línguas dizem que, na verdade, aquele garotinho, ele sentiu pena de Jesus, porque ele soube que Jesus estava pregando ali desde de manhã. Ele pega a marmitinha dele e diz: olha, eu não sei nem que hora que esse camarada vai parar de pregar, pelo visto não vai parar tão cedo. Então, André, toma aqui minha marmitinha, quando ele parar, diz para ele que eu deixei minha comida para ele. Essa marmitinha deixada por um garoto para socorrer Jesus, salvou a fome de uma multidão. Que milagre! Que milagre! Para mim é um dos maiores. Para mim é um dos mais impressionantes. Eu fico tentando imaginar como que é isso. Eu fico tentando, sabe, com a minha mente criativa, desenhar esse cenário. É impressionante. Os discípulos ficaram tão abobados quanto eu estou. Bem, o milagre você já conhecia. O milagre todos nós já sabíamos.
Agora, já passou pela sua mente que esse milagre, o milagrão, um milagre top, um dos maiores que Jesus fez, já passou pela sua cabeça que esse milagre, ele acontece num dia de luto? Já passou pela sua cabeça que esse milagre aqui, de não deixar uma multidão morrer, acontece num dia de morte? Deixa eu te ajudar. O texto que nós lemos no versículo 13 começa dizendo como? E Jesus, ouvindo isso. Ouvindo isso o que, irmão? O que Jesus tinha acabado de ouvir? O isso que Mateus está dizendo aqui, que Jesus tinha acabado de ouvir, era uma das notícias mais trágicas que poderia chegar para Jesus naquele momento. O que Jesus acaba de receber é a notícia de que João Batista, que não é um qualquer, João Batista, primo de Jesus, João Batista, o antecessor do ministério dele. João Batista foi o camarada que estendeu o tapete vermelho para Jesus passar, você lembra muito bem disso. Não é qualquer um que está morrendo. João Batista é o que passou o bastão para Jesus. Não é qualquer um, é uma pessoa próxima, é uma pessoa íntima, é um amigo. Eu não sei se você tem aquele primo que você considera quase irmão, aquele primo que você pega uma amizade. Geralmente filhos únicos têm isso, de adotar um primo como irmão, ou uma prima como irmã. João Batista e Jesus não eram só primos, eram quase irmãos, eram amigos. Olha, João Batista e Jesus, eles tinham uma proximidade tão grande, era uma intimidade, um relacionamento tão próximo. Você sabe que João Batista e Jesus jogaram futebol antes de nascer? Você lembra disso? Um dia Maria vai visitar Isabel, ou Isabel vai visitar Maria, não lembro da ordem. Eu sei que um dia as duas grávidas vão se visitar, e quando elas chegam perto uma da outra, um começa a chutar a barriga do outro. Um flamenguista e um vascaíno tentando encontrar o caminho do gol. Quem achou vai saber. Eu fico imaginando a amizade de João Batista e Jesus, assim, os dois meninos brincando, né? João Batista está sentado no canto lá, e Jesus chega a dar um peteleco nele aí. E aí, o comedor de gafanhoto? E João Batista olha para cima, falou, filho de Deus. Amizade, irmãos, amizade mesmo, intimidade. Era um relacionamento íntimo, não é qualquer pessoa que está morrendo. Você está entendendo? Jesus, ele não apenas dorme com um barulho terrível, ele acorda com um barulho desesperador. Jesus acorda como, de repente, se fossem nossos dias, com o seu celular tocando e alguém está dizendo, Jesus, senta aí. Ou de repente alguém mais displicente, nem ligou, Jesus recebe uma notificação de WhatsApp, e quando ele vai abrir, está lá a foto de um corpo sem cabeça. Aqui fazem isso também? Lá na Serra fazem. A foto de um corpo sem cabeça, e alguém escreve embaixo, olha aí seu primo. Meu irmão, você percebeu que essa notícia mexeu com Jesus? Você percebeu que Jesus ficou totalmente desencontrado? Você percebe que Jesus, ele é afetado profundamente por essa notícia, a ponto de mandar cancelar a agenda dele. Ele chama os discípulos e diz, olha, hoje não tem GD, hoje não tem discipulado, hoje não tem reunião de ministério, hoje não dá, não estou legal, essa notícia me pegou. Jesus manda cancelar as visitas que ele iria fazer. Olha, diz lá para o pessoal de Betânia que eu nem vou aparecer lá hoje, não tenho condição de conversar com ninguém, eu não tenho condição hoje de olhar no rosto de ninguém, eu não estou legal. Pedro, arruma um barco para mim aí, Pedro, eu preciso ir para um lugar silencioso, eu preciso gritar, eu preciso chorar, eu preciso processar esse luto, eu preciso entender o que está acontecendo. É João, é meu primo, é meu amigo que morreu. O
texto diz que Jesus pega um barco para ir para um lugar deserto, gritar. Eu acho que Jesus, ele queria só entrar numa sala, trancar a porta e esmurrar a parede. Meu irmão, o luto, ele é uma enfermidade. O luto é uma enfermidade. Se não for tratado, mata tanto quanto quem morreu antes. O luto precisa ser processado. E você observa que Jesus é tão incrível, como que Jesus ele é pedagógico, como que Jesus ele é de fato um mestre. Você percebe que Jesus, sendo Deus, mas aqui agora homem, sofrendo a dor na carne, ele não disfarça, ele não finge, ele não bota uma máscara de religioso e diz, vida que segue, isso não me afeta. Não, você vê que Jesus, ele assume, eu não estou legal, não estou bem, essa notícia da morte do meu primo mexeu comigo, eu preciso ir para um canto sozinho chorar. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que tenham vivido, quem sabe estão vivendo, uma perda muito significativa. O que Jesus está vivendo aqui é uma perda, mas não é a perda de um emprego, não é a perda de uma comissão, não é uma perda de um valor que de repente estava no banco, e alguém foi lá num golpe, passou um Pix em seu nome, e você perdeu aquele valor. Não é a perda de uma carteira, não é a perda de um celular, é a perda de alguém que é muito especial para ele. E Jesus está mal. Você já passou por isso? O ano era 2016. Por volta das 19 horas da noite, eu recebo uma ligação da minha sobrinha, dizendo, tio, vem aqui no hospital, minha irmã tinha se internado para fazer uma cirurgia no aparelho digestivo, e naquela tarde eu tinha ido lá no hospital, passar a tarde com ela estava super bem, muito alegre, levei para caminhar, fui na sala do médico, ele falou, Marcelino, a cirurgia da sua irmã foi show de bola, super bem sucedida, acredito eu que daqui uns 3 dias sua irmã volta para casa. E eu voltei para casa naquele dia com essa notícia, e agora minha sobrinha está dizendo, volta para cá, você saiu daqui, quando eu cheguei no quarto, mamãe passou mal e levaram ela para algum lugar e eu não estou entendendo nada. Meu irmão, quando eu volto, eu moro muito perto do hospital onde minha irmã estava internada, quando eu volto, é coisa de 10, 15 minutos que eu chego no hospital, minha irmã já está na UTI, entubada com as pernas levantadas para cima. A mesma que agora à tarde eu tinha levado para caminhar no corredor, a mesma que eu e ela sentados diante do médico, o médico tinha dito, a cirurgia da sua irmã foi excelente, está aqui tudo certinho, daqui a 3 dias ela vai para casa. Para encurtar a história, isso era à noite, no outro dia de manhã, às 7 horas, eu sou o último a ver minha irmã viva. Janeiro, em março ela iria casar. Eu recebo a missão nobre, super nobre, de ser o acompanhante do noivo dela, que disse que não aguentaria sozinho. E eu fui levá-lo. E quando ele viu aquela cena, ele não suportou, caiu aqui no meu colo, e eu fui trazendo, e quando eu virei aqui, sabe aquele barulhinho da máquina que ninguém gostaria de ouvir no hospital? Pip, pip, pip. Quando eu viro para trás, irmãos, o médico, o mesmo que no dia anterior tinha dito, a cirurgia da sua irmã foi ótima, excelente, está tudo muito beleza, daqui a 3 dias, o mesmo está olhando para mim assim, e eu li nos lábios dele, ele disse assim, perdemos a Ruth. Bom, se você já passou por isso, você sabe do que eu vou dizer agora. Um buraco do tamanho do universo abre debaixo do pé da gente. A gente perde o chão. Loucura. Como? É inexplicável. A gente quer tentar uma explicação para o inexplicável, mas ao mesmo tempo a dor é tão grande que a gente não quer pensar no assunto, a gente quer fingir que aquilo não está acontecendo, a gente quer de repente cuidar de alguém para não lembrar daquilo, mas não tem jeito, está ali. Muito doloroso. A minha irmã era mais que irmã, era mãezona. Minha irmã era daquele tipo de, quando terminava culto, o celular vibrava, eu olhava, ela mandava mensagem assim, eita mano, hoje você arrebentou na palavra, hein? E mandava aquelas palminhas assim.
A minha irmã era mãezona, do tipo de inventar um café da tarde só para eu ir lá para ela puxar minha orelha. E falar assim, ó, isso aqui você vacilou, não confia em fulano não, você está dando muita bola para ciclano, ó, ele vai passar perto de você. Olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu, você tem razão, você sabe o que você está dizendo. Irmãzona, amigona, mãezona mesmo. Minha irmã morava em Linhares, cerca de 200 quilômetros da cidade onde nós estamos. Um dia, tempos atrás, eu recebi uma ligação dela dizendo, Celo, eu decidi que eu vou ir morar em Serra, vou morar aí perto de você. E uma das razões que eu quero morar perto de você aí, porque eu quero ajudar você no ministério. Você pensa que a minha irmã era tão leal, tão amiga, tão parceira, que quando nós começamos o projeto, o processo de transição para o modelo celular, aquelas dificuldades, pastor, que todo pastor tem, normal, e eu lembro muito bem da minha irmã levantando no meio do grupo e dizendo assim, se ninguém aceitar aqui, eu aceito, eu sou a primeira líder de célula dessa igreja. E de fato, junto com a irmã Áurea e junto conosco, foi uma das primeiras líderes de célula da igreja. Agora você pensa como é que está meu coração ali agora. Mas, vamos embora. No outro dia estávamos ali sepultando a minha irmã. E eu tive que fazer o velório, porque além de irmão, era o pastor dela. Eu estou ali sepultando a minha irmã. Muito doloroso, muito difícil. Eu saio ali daquele enterro já pensando em chegar em casa e o que eu vou falar para minha mãe e para o meu pai, que devem estar lá desesperados. Irmãos, quando eu saio do cemitério, no nosso bairro tem um cemitério antigo, da época dos jesuítas ainda. E quando eu saio do cemitério assim, está vindo pelo caminho, na minha direção, um jovem, apavorado, desesperado, com a mão na cabeça assim, dizendo, pastor, 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 por favor, pastor, eu só preciso ir lá em casa. Eu disse, o que foi? Mataram fulano. Irmãos, fulano era minha ovelha. Fulano era minha ovelha. Eu tinha acabado de sepultar minha irmã. Pastor, o senhor tem que ir lá em casa, mamãe está desesperada, e falaram que o senhor estava aqui, e o senhor precisa ir lá em casa. Irmãos, foi tão assim, eu não consegui nem explicar para ele o que eu estava fazendo ali. Eu só pego ele e vou embora, e quando eu chego na casa dele, de fato, uma cena deplorável, uma mãe apavorada, desesperada, em ponto de morrer. A irmã daquele menino estava assim, um ponto de loucura. E eu estou ali sentado agora no sofá, com a cabeça da mãe aqui, a cabeça do irmão aqui, consolando aquela família. Mal sabiam eles, eu tinha acabado de sepultar minha irmã. Algum tempo depois, esse menino soube, e ele disse, pastor, aquele dia você tinha que ter me falado que o senhor estava no velório da sua irmã. E eu disse, claro que não. Você tem alguma dúvida de que era para eu estar ali naquela sala, naquele momento? Ele disse, pastor, eu e minha família nunca conseguiremos pagar o socorro e o cuidado e o carinho que o Senhor deu para nós naquele dia. Sabe por que eu estou te contando isso? Porque olha o que acontece. Jesus sai para chorar, para gritar, sei lá o que Jesus queria fazer, o certo ele não está bem, e ele quer ir para um lugar deserto, e quando ele chega lá, olha o versículo 14, meus irmãos, quando ele chega do outro lado, ao invés dele encontrar um lugar sossegado para chorar, ao invés dele encontrar uma sala de um psicólogo para escutar a dor dele, ao invés dele encontrar um lugar deserto para ele esmurrar uma parede, sei lá o quê, ou pelo menos se preparar psicologicamente para um velório que teria mais tarde, o que Jesus encontra no versículo 14 é quando ele tira o pé do barco, que ele põe o pé na praia, o que ele encontra lá? Uma grande multidão. O povo, que não tem noção nenhuma, sabendo que Jesus tinha ido para o outro lado, deu a volta no lago, e já está do outro lado esperando Jesus. Jesus tira o pé do barco e olha aquela multidão e... tinha um coqueiro ali na beira da praia. O texto não diz, mas toda praia tem que ter um coqueiro. Então tinha um coqueiro ali, me permitam ver um coqueiro. Tinha um coqueiro ali na beira da praia, e Jesus percebe que tem um pergaminho, um papel, alguma coisa colada naquele coqueiro, e ele chega mais perto, e quando ele chega perto, irmãos, era o cartaz de um evento, estava escrito assim, hoje, grande concentração de fé e milagres, convidado especial, a fotinha de Jesus.
Jesus de Nazaré. Olha o que o texto diz. Jesus vendo aquela multidão, sabendo que era uma multidão aflita, doente, enferma, carente e necessitada, a Bíblia diz que naquele momento, o mesmo Espírito que tomou os apóstolos no dia de Pentecostes, toma Jesus naquele momento. Jesus é tomado por um espírito de compaixão. Ele é possuído por uma força que é maior do que ele. Quando o texto diz que Jesus foi possuído, é a ideia de Jesus é tomado por uma força tão grande que ele não consegue controlar. Quando Jesus se percebe, ele já está botando a mão na cabeça do coxo. Quando Jesus acorda, quando Jesus desperta, ele já está pegando na mão do cego e mandando levantar dali. Anda, pode ver agora. É uma compaixão que vem lá do fundo, é um sentimento profundo, é íntimo, é genuíno, não é superficial. E agora Jesus que estava enfermo, ele está ali curando enfermos. Jesus que estava doente por uma notícia ruim que ele tinha recebido, que tinha adoecido a alma dele, tanto é que ele está procurando um lugar deserto para se reorganizar. Jesus que está doente, ele está curando doentes. Sabe o que nós aprendemos com Jesus? Líderes multiplicadores sempre vão considerar a dor das pessoas maior que os seus problemas pessoais. Está eu ali, acabo de enterrar minha irmã. Eu podia dizer, me deixa, me larga. Eu só quero ir para um quarto agora, eu só quero gritar agora. E está eu agora ali, minutos depois de sepultar minha irmã, está eu sentado num sofá, com uma mãe agoniada chorando aqui, com um irmão desesperado chorando do outro lado. Guarde seu coração. Íntima compaixão. Líderes multiplicadores sempre vão considerar a dor das pessoas maior que os seus problemas pessoais. Um dos maiores impedimentos, meu querido, a multiplicação das células, sabe o que é? Eu tenho isso, eu estou com aquilo, agora não dá por causa disso, eu estou com um problema assim, eu estou com um problema assado, minha casa está em obra, meu não sei o quê, Os nossos problemas vão tomando proporções. E aqui Jesus nos ensina que a compaixão que ele sente por aquelas pessoas ultrapassa o nível da dor que ele estava sentindo pela perda de João Batista. E Jesus não está dizendo aqui que é para mascarar e fingir nada, pelo contrário, ele assume que está doendo. Mas Jesus nos ensina que quando nós temos o DNA da multiplicação, quando é o Espírito Santo que habita em nós, lembra, Jesus é o mesmo que depois dá o Espírito Santo aos apóstolos, portanto só pode dar quem tem. Jesus é tomado por um espírito de compaixão que é mais forte do que ele. Você deve conhecer pessoas assim, e você percebe do quanto eles são frutificadores e multiplicadores. Líderes multiplicadores sempre vão considerar a dor das pessoas maior que os seus problemas pessoais. Ele começa a curar e curar e curar, e aí, meu irmão, quando o culto começa a ter cura, esquece hora, pastor. Quando o culto começa a ter milagre, não esquece relógio. Quando o Espírito Santo começa a se manifestar com poder, com graça, esquece. Jesus simplesmente esquece da hora, esquece do lugar, esquece de tudo. Um discípulo tem que chegar e cutucar ele e falar: ô mestre, você já olhou no relógio? Ô mestre, você já percebeu onde é que nós estamos? Ô mestre, você já olhou quanta gente tem ainda aí para você atender? Manda esse povo embora. Os discípulos veem problema na hora, no lugar e na quantidade de pessoas. Você acredita que tem gente que quando a gente fala de visão celular, ele começa a dar urticária? Porque ele pensa assim: meu Deus, a nossa igrejinha era tão boa. Meu Deus, vai começar a vir aquele monte de gente que eu não sei de onde é. Meu Deus, vai vir aquele monte de gente estranha para cá. Meu Deus, vai começar a vir aquele monte de gente, e é tudo esquisito. Pastor, não mexe com esse trem não, pastor. Os discípulos veem um problema na hora, no lugar e na multidão. Jesus, ao invés de enxergar problemas, ele enxerga oportunidades. Jesus está dizendo: vocês estão achando que a hora avançada é um problema? Não é, é uma oportunidade. Agora eles não vão embora mesmo.
Vocês acham que o fato de ser longe é um problema? Não é. Nós temos eles aqui agora na nossa mão. Essa multidão não é um problema, a fome deles não é um problema, as demandas dessa comunidade de Pilar não é um problema, as dificuldades que muitas vezes, pastor, você enxerga, não são problemas, são oportunidades. É isso que Jesus está dizendo, não são problemas, são oportunidades. E quantas vezes você paralisa a obra que Jesus está fazendo na sua vida, porque Ele coloca uma oportunidade e você dá o nome de problema. Você sabe, nós começamos agora a atuar num programa de inclusão para autistas na igreja. Desenvolvemos um programa de inclusão. E como é que isso começou? Com um problema. Alguém chega para nós e diz: pastor, nós temos um problema aí agora. O senhor começou o instituto, nós temos 112 crianças. E sabe o que a gente descobriu? No meio dessas 112 crianças, tem várias autistas. Pastor, alguém disse isso para mim mesmo. Pastor, nós estamos com um problema. E eu disse: problema não. Isso é uma oportunidade. Meu irmão, deixa eu te falar. Nós desenhamos um projeto de inclusão para autistas. Só de falar, nós nem começamos ainda. Só de falar na igreja que nós vamos cuidar das famílias de autistas, começou a pipocar autista de tudo quanto é lugar, junto com suas famílias. Nós encontramos famílias que não iam à igreja há meses, algumas há anos, porque passaram vergonhas com seus filhos. Pois agora nós estamos dizendo para ela: pode trazer o seu filho bagunceiro. Pode trazer seu filho, todo mundo diz que é mal educado, mas ninguém sabe a raiz desse negócio, a gente quer saber. Pode trazer. Mas como é que isso começou? Alguém disse para mim: pastor, temos um? Eu disse: problema não, isso é uma oportunidade. Ninguém está cuidando dos autistas na nossa comunidade. Olha que oportunidade Deus colocou em nossas mãos. Foi eu falar, a gente nem tinha profissional na igreja, mas eu falei por causa do culto online, começou a gente mandar mensagem para a gente. Eu sou neuropsicopedagoga, quero atuar. Eu sou psicóloga, eu quero atuar como voluntária. Eu sou formado nessa área, tenho o curso ABA, especialista em atender famílias de autistas. Pode me inscrever, eu quero servir nessa área também. Disseram que era problema, não era, é oportunidade. Essa comunidade está cercada de problemas, que Deus está dizendo nessa noite para você, são oportunidades. Nós estamos no meio de uma comunidade de alta complexidade social, irmãos. Nós estamos no meio da briga do tráfico de drogas lá também. E um dia disseram para nós: pastor, aí onde vocês estão construindo é um problema isso aí, tá? Porque o senhor está no ponto que divide as duas facções. Eu disse: ótimo. Ótimo, nenhuma igreja teve uma oportunidade como a nossa, de unir os dois lados do bairro. Um líder multiplicador transforma problema em oportunidade. Aí Jesus fala: dá vocês de comer. E nessa hora os discípulos sobem na tamanca e dizem: mas Jesus, o senhor é insano, o senhor não percebe o problema? Nós só temos 5 pães e 2 peixes, como que eu vou alimentar essa multidão? Como que nós vamos dar comida a essa multidão? A resposta de Jesus é enfática, Ele diz: traz para mim, é suficiente. A Áurea está aqui, irmãos. Quando nós começamos a construir o prédio atual da nossa igreja, ela já era tesoureira. Deus me deu uma visão, eu fui lá no meio do matagal e Deus me deu uma visão, comecei a desenhar o projeto do prédio tal, e fiz um negócio bonitão. Aí cheguei para ela e falei: Áurea, está aqui a igreja, nós vamos construir a igreja, Áurea, quanto é que a gente tem aí? E ela falou: nós temos R$198. Aí eu falei: pois bem, você vai pegar R$198, vai comprar tudo de lajota. Tudo de lajota, né? Tudo de lajota. Lembra? Eu falei: você vai comprar tudo que tem aí de lajota, vai botar bem no meio aqui, ó. E as pessoas vão entrar e vão ver. Irmãos, na semana seguinte, aquelas lajotas se multiplicaram por milhares, 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 milhares e milhares. O que você tem é pouco? Deixa eu te dizer, nas mãos de Jesus é suficiente. Sua casa é pequena? Nas mãos de Jesus ela é mais do que suficiente. Você tem pouco conhecimento da Bíblia? É suficiente. Um missionário americano foi pregar numa aldeia indígena e ele desenhou um plano de evangelização em cima de João 3,16. E ele foi para aquela aldeia e ele começou, segunda-feira, João 3,16.
Terça-feira, João 3,16. Quarta-feira, João 3. 7 dias consecutivos ensinando João 3,16. Na 8ª noite, de madrugada, alguém bate na porta da tenda dele, ele abre, é um índio daquela própria aldeia, dizendo: pastor, vim aqui me despedir do senhor. O que houve? Eu estou indo embora. Como assim? O senhor sabe que depois daquela serra ali, tem uma outra aldeia indígena, mais isolada do que nós aqui? Não sabia? Pois é. Então, eu estou indo para lá pregar o evangelho. O missionário disse: mas calma aí. Eu estou aqui há 7 dias. Você só sabe um versículo? Ele diz: pois é, lá eles não sabem nenhum. Diga para o seu irmão: o seu pouco é mais que suficiente para Jesus fazer um milagre. Eu só tenho isso. Jesus diz: é tudo o que eu preciso. Eu só tenho uma botijinha de azeite. O profeta diz: pois é isso que eu preciso. Eu só tenho 1 hora na semana. Jesus diz: pois é com essa 1 hora que eu vou transformar o condomínio que você mora. Eu só tenho isso de conhecimento. Pois é com isso que eu vou transformar a sua família. Meu irmão, o pouco com Jesus sempre é suficiente. Líderes multiplicadores entendem que, aliás, deixa eu consertar, para Jesus nem existe pouco, para Jesus só existe o que você tem. O que você tem? Pouco é um conceito nosso. Pouco é um conceito nosso. Os discípulos disseram: só tem 5 pães e 2 peixes. Jesus diz: para 5.000? Vocês estão brincando. Se tivesse 3 aí, daria. Se você viesse aqui com uma minhoca, trazer o peixe, não. O que você tem? E eu estou partindo para o final da nossa reflexão, perguntando isso para você nessa noite, olhando bem nos seus olhos. O que você tem? O que é que você tem? Para Jesus é mais do que suficiente. É mais do que suficiente. Porque quando você entrega para Jesus, esquece pouco. Nas mãos de Jesus nunca será pouco. Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, porque ele entende que o pouco é suficiente para o milagre acontecer. Ele pega os 5 pães e 2 peixes, e aqui, meus amigos, se preparem. Talvez, nessa noite, você vai ter uma das maiores descobertas que você já teve na sua vida sobre Jesus. Talvez você vai sair daqui hoje batendo na sua cabeça, perguntando: como que eu nunca vi isso? Como que eu nunca vi isso? Porque o texto diz que Jesus pega 5 pães e 2 peixes, levanta aos céus e abençoa. Quantos pães Jesus abençoa? Pode responder, irmão, não é pegadinha não, tá? Pode responder. Quantos pães Jesus abençoa? 5. Quantos peixes Jesus abençoa? 2. Jesus levanta 5 pães e 2 peixes e abençoa, e chama os discípulos. A Bíblia diz que Jesus abençoa e entrega. Quantos pães para os discípulos? Pode responder, irmão, não tem pegadinha. É só você ler na Bíblia. Se você tiver com dúvida, lê a Bíblia aí. Quantos pães que Jesus entrega para os discípulos? 5 pães. Quantos peixes Jesus entrega para os discípulos? Mas a Bíblia não diz que Jesus multiplicou os pães e os peixes? Quem te disse que a Bíblia diz isso? Quem te disse que a Bíblia diz isso? Meu amado pastor, a Bíblia não disse que Jesus multiplicou os pães e os peixes. A Bíblia diz que a tarefa de Jesus foi abençoar os pães e os peixes e entregar nas mãos dos discípulos. Uau! Sabe o que foi que multiplicou os pães e os peixes? A disposição dos discípulos de não reter o que receberam de Jesus.
É assim, Jesus entrega 5 pães, irmãos. Não tem como eu pregar diferente, porque a Bíblia não diz que nessa hora uma luz acendeu, nessa hora um fogo explodiu, que nessa hora os discípulos já se assustaram porque viram muito. A Bíblia diz que Jesus pega os 5 pães e entrega nas mãos dos discípulos, e pega os 2 peixes e entrega nas mãos dos discípulos, e manda eles irem. Aí sabe o que acontece? Os discípulos saem dali e começam a distribuir o que receberam. E incrivelmente, sobrenaturalmente, eles entregavam, mas nunca acabava. 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 Quanto mais eles entregavam, mais peixe aparecia. Quanto mais eles entregavam, mais pão aparecia. Não é Jesus quem multiplica, é a disposição dos discípulos em compartilhar com a multidão faminta e necessitada. É isso que de fato multiplica os pães. Ah, mas pastor, pelo amor de Deus, eu adoraria ir para casa com a ideia de que foi Jesus que multiplicou. Tudo bem, vamos pensar que Jesus tivesse multiplicado os pães na hora que ele ora. E quando os discípulos chegam, tem ali milhares de peixes e pães. Imagina que agora os discípulos vêm e dizem assim: uau, Jesus, foi fantástico o que você fez, mas a gente não se sente capaz agora de entregar. Teria mudado alguma coisa? Teria valido a pena o milagre? Sabe o que é, irmã? A gente fica tão fanático, tão focado no milagre, que a gente não percebe que o ambiente em volta do milagre ensina muito mais. A gente focou tanto no pão multiplicado, no peixe multiplicado, Jesus multiplicou. A Bíblia nunca disse Jesus multiplicou. A Bíblia diz que Jesus entrega nas mãos dos discípulos o pouco que eles disseram que eram poucos, mas agora com a disposição de compartilhar o que era pouco, vira muito. O maior milagre que você espera que aconteça na sua célula, deixa eu te dizer, já está em suas mãos. O maior milagre que você espera que aconteça nessa igreja, não está na mão de Jesus, já está em suas mãos. O trabalho de Jesus se limita a abençoar e entregar. Você sabe que líderes multiplicadores são aqueles que não retêm o que receberam de Jesus. Você pode ficar em pé no seu lugar? O que você tem recebido de Jesus? E aqui eu desmonto qualquer ideia do tipo: ah, mas lá na minha igreja a comida é pouca, o alimento é pouco. Então, quando você se dispõe a compartilhar o pouco que você recebe, aqui eu desmonto qualquer ideia do tipo: ah, mas lá na nossa igreja Jesus não está fazendo milagre, porque na verdade Jesus não fez um milagre. Jesus comissionou os discípulos e disse: agora que está na mão de vocês, o milagre só vai acontecer quando você sair daqui e ir para lá. Se os discípulos ficassem parados ali diante de Jesus com peixe na mão, irmãos, até hoje a história seria de 5 pães e 2 peixes. Mas quando os discípulos saem da frente de Jesus e vão, o milagre acontece. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite e se visualizasse diante de Jesus. E agora Ele está entregando pães e peixes em suas mãos. Talvez não é tudo o que você gostaria de receber, mas Jesus está dizendo: é o bastante. Talvez, assim como Jesus, você não está no dia muito legal.
Talvez você está tendo que lidar com dores, talvez você está tendo que lidar com perdas, talvez você está tendo que lidar com luto, talvez você está tendo que lidar com morte, talvez você está tendo que lidar com desemprego, talvez você está tendo que lidar com um divórcio, talvez você está tendo que lidar com um problema familiar, com um filho que foi embora, talvez você está tendo que lidar com um membro da célula que te abandonou, talvez você está tendo que lidar com um colega de ministério que te deixou no meio do caminho. Eu não sei qual é a dor que está tentando parar você, mas eu preciso te lembrar que a dor de Jesus era forte bastante, mas não para pará-lo. A morte de João Batista machucou, mas não parou Jesus. Aonde você está vendo problemas, Jesus está dizendo: meu filho, minha filha, é uma oportunidade que eu estou te entregando. O pouco que você está desprezando, Jesus está dizendo: coloca nas minhas mãos e eu vou te mostrar como é possível fazer milagres com pouco. E finalmente Jesus está dizendo a você: eu te entreguei pães e peixes, eu te entreguei uma célula, eu te entreguei vidas, eu te entreguei dons, eu te entreguei presentes. O que você está fazendo com isso? Só vai multiplicar se você se dispuser a compartilhar. Não é a minha mão, é a sua disposição de ir. Comece a colocar diante de Deus nessa noite. E comece a dizer: Jesus, eu quero viver essa realidade, eu quero viver esse milagre. Eu quero viver esse milagre da multiplicação. Eu quero viver multiplicação em todos os níveis. Eu quero viver a multiplicação no meu lar, na minha família. Eu quero viver essa multiplicação nos meus relacionamentos. Eu quero viver esse milagre da multiplicação também nas minhas finanças. Eu quero viver esse milagre da multiplicação na célula que o Senhor confiou em minhas mãos. Eu quero viver esse milagre da multiplicação no ministério que o Senhor me deu para cuidar. Senhor, eu quero viver essa realidade. Por isso, nessa noite, eu saio desse lugar com as minhas mãos, com pães e peixes, disposto, decidido a não reter o que eu tenho recebido do Senhor, disposto a não esconder, a não mais guardar, mas compartilhar com todos os famintos, sedentos e necessitados que o Senhor tem colocado à minha volta. Senhor, me perdoa, porque até hoje eu estava esperando o Senhor multiplicar o meu pão, o Senhor multiplicar os meus peixes. Até hoje eu estava esperando o Senhor multiplicar a minha célula, mas agora eu entendo, Senhor, que na verdade Tu tens colocado os pães e peixes nas minhas mãos, e o Senhor tem me dito: vá agora pelo mundo inteiro, vá e pregue o Evangelho, vá e faça discípulos, e à medida que você vai, os pães vão se multiplicando, à medida que você vai, os peixes vão se multiplicando. Eu quero orar por você nessa noite. Você quer